Velho, para algumas pessoas é alguém que já deu o que tinha que dar na vida. Coitados. Não dos velhos, mas dos que pensam assim. Velho é ser sábio, é ter a paciência do mundo para ouvir e aconselhar. Velho é ter a malícia dos jogadores experientes que sabem qual a bola boa de ir atrás. A gente quer dar um novo significado à palavra velho, que essa palavrinha tenha o seu exato sentido na expressão velho amigo. Algo precioso, indestrutível, que perdura. Daí, se você tiver sorte na vida, mas muita sorte mesmo, você vai virar um velho. Não dá pra voltar atrás. Só assim, um comercial. Não dá pra voltar atrás. Só assim mesmo, né? Com recurso de vídeo, né, não, Gil? Só desse jeito. Não dá pra voltar atrás. Nós estamos indo para um novo lugar. Amém, irmãos? Então nós vamos começar conversando sobre as nomenclaturas e a maneira como enxergamos o velho. E a gente às vezes se pega vendo no discurso das pessoas no dia a dia coisas como: oh, velhinha, tadinha, olha, o velho já não dá mais pra nada. É velho ou é idoso? Como é que eu devo chamar? O que é que essas nomenclaturas carregam em si? Quando eu chamo um velho de velho, eu quero dizer que ele é velho porque ele não presta mais para nada? Ou porque eu estou falando velho como uma parte do ciclo da vida, que é a velhice? A palavra velhice ela é totalmente pertinente e real. Mas quando nós falamos velho, idoso, enfim, muitas vezes essas palavras estão carregadas de sentidos e de coisas que estão nas entrelinhas, estão por trás disso. Então, para falar um pouco sobre a pessoa idosa, quem é essa pessoa, qual é a atenção que ela merece, quais são os cuidados que envolvem essa pessoa, então nós vamos passar a palavra para a nossa assistente social, a irmã Geisa, e ela vai falar um pouco quais são essas realidades do idoso, do velho no nosso país, na nossa cidade. Qual é essa realidade que a gente às vezes não quer enxergar, porque a gente gosta do bonito. Estão nos ensinando a apenas ver o que é bonito, o que é novo, mas nós não podemos entrar na cultura do descartável e deixar para lá os nossos velhos. Então, com você, Geisa, por favor. A paz, igreja. Eu queria começar falando um pouquinho da pessoa idosa, né? Quais são os perfis deles, né? Qual o perfil dele? A pessoa idosa, ela, segundo a ONU, a partir de 60 anos de idade, é dito como uma pessoa idosa. E é considerada também, a maioria deles convive com os filhos, né? Na sua vida, não convive mais sozinhos, eles têm um convívio familiar com os filhos. 90% deles ajudam na renda financeira, na vida financeira familiar, né? De casa. E segundo o IBGE também, muitos após a aposentadoria eles continuam a trabalhar, eles trabalham e para aumentar a renda, né? Porque o salário mínimo não condiz com os gastos que o idoso tem, porque o idoso ele não só tem o gasto de alimentação, ele tem o gasto com as medicações, com os médicos, com os profissionais que eles precisam ser acompanhados, né? Muitos deles são acamados e não têm a ajuda necessária do governo, né? Para ajudar eles. Eu comecei um trabalho agora com home care e eu percebi a deficiência dos familiares. Eu falo deficiência porque eles não podem fazer muito sem a ajuda do governo. E eles não têm essa ajuda, né? Infelizmente. E é difícil a gente olhar para o idoso, ver até onde eles chegaram e não ter a ajuda necessária. É difícil mesmo trabalhar com isso, porque a gente acha que, muitas pessoas acham que o idoso é como a Patrícia falou, é velho. Não é velho. O que é velho para você? Velho é tudo aquilo que você tem em casa, você não utiliza mais, você faz o quê? Você joga fora, não é? Então, não é certo você chamar uma pessoa de velho.
O ideal é que você chame a pessoa de idoso. É toda pessoa que chegou àquela idade, que teve o privilégio de chegar até aquela idade. Não é? Luísa vai sair. Quais são as condições de vida do idoso, né? A idade traz a vulnerabilidade, que podem resultar na perda da capacidade laborativa, da automotiva. O momento em que estas se iniciam é fortemente influenciado pelas condições sociais. A cor, a raça, o gênero, a localização. Acredita-se que essa idade tem sido postergada ao longo do tempo, em face das melhorias das condições de saúde e no avanço de tecnologias médicas. Admite-se também que elas podem ser minimizadas por políticas sociais. E quais são essas políticas sociais? É o seguro social, que é a previdência social, a assistência social, que é entendida como direito do idoso, né, que através dessa assistência social nós podemos dizer quais são esses direitos, orientá-los, na verdade, a respeito dos seus direitos, porque muitos não são orientados. Eles não sabem quais são os seus direitos. Muitos idosos passam por apertos por não saber que tem o direito, por exemplo, a um BPC. O que é um BPC? É um benefício de prestação continuada, é um benefício assistencial e que são direcionados para as pessoas que nunca contribuíram para o INSS. Mas elas têm esse direito, a partir de 65 anos de idade. Todo idoso que nunca contribuiu com o INSS e todo deficiente físico e mental tem o direito ao BPC, que é um benefício assistencial. E tem muitas pessoas que não sabem disso, que tem esse direito. E as redes de proteção e promoção social. Quais são essas redes de promoção e proteção social? É o CRAS, por exemplo, que é um serviço de convivência que faz grupos com idosos. Nesses grupos, nós, assistentes sociais, falamos dos direitos dos idosos, damos palestras a respeito de saúde, orientamos eles acerca de como viver numa sociedade tão discriminatória, né? Que a gente discrimina muito o idoso. A gente acha que o idoso, ele é muito desvalorizado, não só pela sociedade, mas como nós, familiares. Eu falo nós porque eu também faço parte dessa sociedade, mas eu tive um pouco de consciência disso a partir do momento que eu comecei a estudar sobre o idoso e a conviver com o idoso, com os meus pais, por exemplo, né? Que foi... Eu já perdi meu pai, mas eu tive muito tempo para dizer para ele o quanto eu amava ele, o quanto ele era importante para mim. Mas muita gente não tem essa oportunidade, deixa para fazer isso quando já passou, não é? E a gente tem que eu me emociono até em falar sobre isso, porque a gente desvaloriza muito os nossos. A gente não pode continuar assim, gente. Não pode continuar, porque eles cuidaram da gente. Eles carregaram a gente no colo. A gente tem que fazer essa troca, não é? Porque chegou a nossa vez de cuidar deles agora, de carregar muitas vezes no colo, de dar um banho, de trocar roupa, de alimentá-los, na verdade. Muitas vezes a gente precisa fazer isso. Alimentá-los, porque eles não conseguem, as mãos ficam tão trêmulas que eles não conseguem se alimentar sozinhos. Então, é difícil, mas vamos conseguir, né? A gente vai mudar esse paradigma de que o idoso é velho. E nessa política social do idoso também, ela foi promulgada na Política Nacional do Idoso pela Lei 8.842 e em 1º de outubro de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e outras providências. Foi decretada como a garantia legal da atenção especial ao idoso no que se diz respeito à saúde, à assistência, ao transporte, ao lazer, à convivência familiar, entre outros benefícios. O Estatuto do Idoso salienta que os indivíduos na terceira idade continuam a gozar todos os direitos fundamentais inerentes da sua pessoa.
Assim, o documento legal assegura-lhes todas as oportunidades e facilidades, instigando as responsabilidades da família, comunidade, sociedade, poder público, com medidas que priorizem seu atendimento. Os direitos fundamentais constam nos artigos 8º ou 42º e devem garantir o direito à vida como obrigação do Estado mediante políticas sociais públicas, a liberdade de ir e de vir, a expressão, a crenças, a participação política, familiar e comunitária, ao respeito à dignidade, à alimentação, à saúde por meio de acesso universal e igualitário à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer, que respeitem sua peculiaridade, condição de idade, profissionalização, a previdência social e a assistência social. Determina ainda que o benefício de prestação continuada, que é o BPC, já concedido a qualquer membro da família, não será computado como fins do cálculo de renda familiar per capita, que se refere a LOAS. Porque, assim, eu resolvi colocar isso aqui porque eu encaminho muitos pacientes para o BPC, o benefício de prestação continuada. Mas muitos não conseguem porque um familiar já recebe uma aposentadoria. Mas, de acordo com a lei, eu não sei se mudou agora, né? Que o idoso ele tem esse direito de receber também esse benefício. Mas muitos não conseguem. É só através da ajuda de um advogado e que eles conseguem esse benefício. Mas muitos não conseguem. Eles retornam porque não... A Previdência, ela nega esse direito, porque eles fazem um cálculo também, que é da renda familiar, e esse cálculo tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo, para que essa pessoa tenha direito a receber. Ou seja, ela não tem que ter o mínimo de condições para receber esse BPC. Mas o que é que a gente vai fazer com o salário mínimo, né? 1/4 do salário mínimo. É muito pouco para uma família sobreviver. Imagina um idoso, ou dois, né? Que convivam no mesmo domicílio e que precisam de medicamentos e outras coisas para sobreviver, né? O cuidado com o idoso. O cuidado significa atenção, precaução, cautela, dedicação, carinho, encargo e responsabilidade. Cuidar é servir, é oferecer ao outro, em forma de serviço, o resultado de seus talentos. Preparo e escolhas é praticar o cuidado. Cuidar é também perceber a outra pessoa como ela é e como se mostra, seus gestos e falas, sua dor e limitação. Percebendo isso, o cuidador tem condições de prestar o cuidado de forma individualizada, a partir de suas ideias, conhecimentos e criatividade, levando em consideração as suas particularidades e necessidades da pessoa a ser cuidada. Esse cuidado deve ir além dos cuidados com o corpo físico, pois além do sofrimento físico decorrente de uma pessoa doente ou limitação, há que se levar em conta as questões emocionais, a história de vida, os sentimentos e emoções da pessoa a ser cuidada. Eu tenho visto também, através do home care também, que muitos familiares cuidam de verdade do seu idoso. E isso me deixa feliz. Tem lugares que eu chego que eu saio de lá muito feliz de ver o cuidado que o idoso recebe do seu familiar. E tem outros lugares que eu saio, vou para casa e no meu travesseiro eu choro muito, porque é muito triste o que a gente vê, gente. Eu já cheguei em locais de pessoas idosos que dormem em cima de uma taipa, pura, coberta só com uma esteira. E nesse domicílio não tem nenhum tipo de móvel, nem nada. Ele faz tudo só naquele cantinho ali. Então a gente acha que é uma coisa irreal, né? Isso não existe. Mas existe muito. Muitos lugares, principalmente no interior, a gente vê muita coisa assim, muita coisa triste. E eu fico feliz quando eu chego num lugar e vejo um familiar cuidando, né? Tem familiares que às vezes não têm como cuidar, porque tem a sua vida, tem a sua família, mas a gente se reúne com essas pessoas e divide os trabalhos. A gente
enumera quais as situações que a pessoa pode estar cuidando do idoso. Pode ir no médico hoje, amanhã pode ir cuidando do lar, cuidando da casa, fazendo uma comida, algo assim. Então a gente divide tarefas com os familiares e acaba dando tudo certo, quando o familiar também quer. Porque quando ele não quer, ele simplesmente coloca o pai ou a mãe num asilo e esquece dele lá, como um guarda-roupa velho, que não serve mais, infelizmente. Então, assim, a gente tem que mudar essa história, gente. Tem que mudar isso. E o cuidador do idoso. Quem é o cuidador? O cuidador é um ser humano de qualidades especiais expressa pelo forte traço de amor e humanidade, de solidariedade e de doação. A doença ou a limitação física em uma pessoa provoca mudanças na vida dos outros membros da família, que tem que fazer alterações nas funções ou no papel de cada um dentro da família, tais como a filha que passa a cuidar da mãe, o esposo ou a esposa que passa a cuidar do domicílio e dos filhos, porque um ou outro está doente. E o serviço social com o idoso. A assistência social, ela tem a mediação dos seus programas, né? Que pode criar condições efetivas de participação dos seus usuários na gestão e controle dos serviços na produção, que opera contribuindo desse modo à ruptura da cultura da tutela, que premia as ações assistenciais, e ao mesmo tempo para as emancipações de seus assistidos. No âmbito da assistência social, em articulação com o Estatuto, sistematiza-se o seguinte esquema de proteção ao idoso: o Estatuto do Idoso, a assistência ao idoso, o BPC, o controle social, fiscalização e entidades. Como é feita essa fiscalização? Essa fiscalização é feita através de denúncias, né, que a gente recebe do Ministério Público, de vizinhos, e a gente é feita essa fiscalização. A gente chega no domicílio e avisa que teve uma denúncia e que a gente precisa verificar o que realmente está acontecendo. Quando a gente verifica que aquela denúncia é verídica, a gente faz um relatório e encaminha de volta para o Ministério Público para que seja avaliado e tomado as devidas providências. Quando a questão é violência, aí a gente caminha para o CREAS, né, que é um centro de especialização para as pessoas que sofrem violências, como o idoso, o adolescente, a mulher, a criança. Então a gente caminha para esses centros quando podem ser resolvidos lá. Quando são coisas mais graves, a gente caminha para o Ministério Público para que possa tomar as devidas providências. Tem situações de denúncias, por exemplo, que são de filhos ou parentes que se apropriam da aposentadoria do idoso ou do benefício, né? Então, e aí simplesmente não dá nada para o idoso, não dá, por exemplo, tira R$50 e dá para o idoso do valor do salário mínimo, e aquele idoso tem que viver com aqueles R$50. Ele vive com esse dinheiro? Não. Ele sobrevive porque os vizinhos têm compaixão e ajuda esse idoso. Muitas vezes alimenta esse idoso, muitas vezes veste esse idoso. Ou a igreja entra também e ajuda, porque enquanto não é resolvido na justiça isso, o idoso não pode ficar sem comer, né? Não pode ficar sem se vestir, não pode ficar sem ter a sua vida, seguir a sua vida. Então a gente recebe ajuda de muita gente, a gente pede ajuda à igreja também, até para construções de casas, que tem, como eu falei, tem idosos que têm uma sobrevida, e aí a gente pede ajuda de igrejas lá, locais, e a gente consegue até fazer casas, porque as pessoas, muitas se compadecem do outro, graças a Deus, né? Porque se não tivesse isso, eu não sei nem o que seria, porque se a gente esperar pela ajuda do governo, a gente não consegue nada. E, né, como eu trabalhei também no CRAS da cidade de Coração de Maria, eu fazia também um programa com os idosos, um serviço com eles, e lá no serviço eu orientava também eles a respeito das coisas que aconteciam, porque muitos têm a denúncia, acontece a denúncia, mas quando a gente chega no domicílio, ele fala que não é verdade, que aquilo não aconteceu.
Mas foi porque aquilo não aconteceu mesmo? Não, foi porque ele está protegendo o familiar, está protegendo muitas vezes o filho, está protegendo muitas vezes o esposo, que comete a violência com ele, que comete esse tipo de furto, na verdade, porque está roubando o dinheiro dele. E aí muitas vezes é um trabalho de fiscalização investigativa mesmo, para descobrir a verdade e a gente poder retornar o dinheiro ao idoso e seguir. Nessa abordagem também compreende-se o idoso como uma pessoa única, inserida no contexto social e familiar, que interage continuamente e que está relacionado a esta modalidade social. Contudo, muitos são os desafios institucionais que se colocam para o profissional de serviço social, que precisa ter uma postura investigativa, reflexiva e propositiva para enfrentar as diversidades do cotidiano profissional no enfrentamento da questão do envelhecimento. E por último, eu queria deixar uma mensagem falando sobre a melhor idade, que é envelhecer, uma dádiva que deve ser encarada não como perda de habilidades, mas como uma oportunidade para transmitir os conhecimentos adquiridos ao longo da vida. Amém. Palmas para o nosso assistente social, que nos trouxe todos os esclarecimentos importantes. A idade da velhice é a última ponta do ciclo da vida. A primeira é a infância. Parece que somos especialistas em desprezarmos as duas pontas. Não damos nem valor às crianças, nem aos idosos. E isso precisa ser mudado urgentemente. Você crê que o Senhor fará isso hoje? Amém. Já está fazendo isso aí a partir de você? Amém. Amém.